1 aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 13, nos fala assim: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glórias a Deus. Até aqui. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer por esse rico privilégio de estarmos na tua presença entre irmãos, alguns aqui na nave da igreja presencialmente, outros no culto online, mas em um só Espírito, Deus. Obrigado, Pai, por essa rica oportunidade. Senhor, toma nas tuas mãos agora as nossas vidas. Senhor, que teu Espírito Santo tenha total liberdade no nosso meio, faz como melhor lhe apraz, Senhor. Deus, nós abrimos nossos corações como um solo fértil, por isso, Senhor, semeia a preciosa semente que é a tua palavra, repreendemos todo mal, acampa teus anjos, Pai, ao nosso redor, e que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra em nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Pode sentar-se, irmãos. Glória a Deus. Esse texto, quando Paulo escreve aos irmãos ali da cidade de Coríntios, ele está dizendo então para eles prestarem muita atenção e vigiarem os seus pensamentos, vigiarem as suas conclusões, vigiarem a sua compreensão, porque Paulo então os orientando a ter verdadeiramente a mente de Cristo, a não ter então uma mente carnal, mas ter sim uma mente espiritual. É o que Paulo estava ensinando esses irmãos nesses dias, e é o que Deus também quer ministrar aos nossos corações nessa noite, a nós realmente nos desviarmos um pouco da carnalidade, desviarmos a nossa mente das conclusões humanas e buscarmos em Deus. Irmãos, é primordial para nós discernirmos, compreendermos as coisas com a mente de Cristo. É primordial para nós. Senão, não vamos conseguir verdadeiramente caminhar nesse mundo como servos do Senhor. Não vamos conseguir realmente caminhar se não discernirmos com a mente de Cristo. E discernir, entenda realmente que é compreender, interpretar as coisas com a mente de Cristo. Eu disse que é primordial para nós porque a nossa vida é sim regida com tudo que nós vemos, ouvimos, pensamos. Nossa vida é regida por tudo isso. As conclusões que nós tiramos realmente vai gerar sentimentos, pensamentos, atitudes. É por isso que eu não vigiar muito bem quais conclusões que eu estou chegando diante do cenário que eu estou vendo, eu posso ser alguém que vai ser alguém muito melancólico, muito aborrecido, muito frustrado, muito decepcionado com as situações que vivemos. Por isso que Deus nos chama nessa noite para assim nós buscarmos nele a verdadeira compreensão do alto, enxergarmos sim com o olhar de Cristo, com a mente de Cristo, para podermos caminhar em paz nessa terra, de bênção em bênção, de vitória em vitória. Então, interprete corretamente as coisas à tua volta, interprete corretamente, para que você venha ter a conclusão correta, o discernimento correto. E como nós falamos, irmãos, sempre haverá essas duas fontes de informação. Paulo, em vários momentos também fala que é uma luta entre a carne e o espírito. Então, quer dizer, eu vou ter sempre essas duas fontes de interpretação, que é a carnal e a espiritual. Eu devo constantemente, alimentar a minha interpretação espiritual das coisas. A natural, a carnal, vai querer sim que eu compreenda de uma maneira
que vai, podemos até abrir lá em 1 Coríntios também, 3, que nos fala assim: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então, se eu olho e interpreto tudo dessa maneira, com o meu olhar carnal, com o meu olhar natural, com certeza, as conclusões que eu vou chegar vão ser essas. Porque realmente, o homem espiritual, a mulher espiritual, tem uma outra visão, uma outra compreensão das coisas. E é isso que Deus, irmãos, quer operar em nossas vidas. Nós viemos, sabe, mudar um pouquinho a chavinha aqui do nosso entendimento, do nosso ser. E talvez nós estamos tendo muitas lutas, muitas batalhas, muitas dificuldades, porque estamos tendo sim apenas um olhar carnal da situação, apenas estamos tendo um olhar da situação natural, e não estamos deixando a mente de Cristo nos ajudar a transformar também a nossa compreensão, para que venhamos poder digerir e ter aquela informação como realmente ela deve ser digerida. E talvez nós estamos tendo tantas batalhas, tantas lutas, porque não estamos conseguindo interpretar da maneira correta. Então, aquele que discerne tudo naturalmente e com a sua carne, não vai conseguir entender muitas coisas. Talvez aquele que, podemos dizer, que está na carne, não consegue interpretar as coisas do Espírito, como devem ser interpretadas. Agora há pouco, tivemos aqui nosso momento de louvor, de adoração, e se eu realmente não interpretar esse momento com a mente de Cristo, com o olhar espiritual, pode ser que nós passamos por esse momento de louvor apenas assistindo as pessoas cantando, apenas assistindo aí na televisão as pessoas cantando. Se eu não discernir espiritualmente o que está acontecendo, eu corro esse risco de não realmente louvar e adorar a Deus. Por isso que nós precisamos buscar hoje e sempre, hoje especialmente, como eu falei, porque Deus quer mudar essa chavinha em nossa mente, quer nos alimentar e fazer o nosso ponteiro da nossa vida espiritual estar cheio. Nós corremos o risco de apenas ter assistido pessoas louvando a Deus, porque como diz aqui, o homem natural não consegue discernir, entender as coisas espirituais. E estou dando esse exemplo. Tivemos aqui um momento de louvor, céus abertos, anjo subindo, anjo descendo. Você viu alguma coisa, pastor? Não vi nada, irmãos, mas eu sei. A gente sente isso, percebe isso. Deus nos dá esse flash. Então agora há pouco, no momento do louvor, Senhor, queremos te louvar, e proferimos palavras de adoração. E o homem, a mulher espiritual, precisam entender dessa maneira. Pastor, eu não consigo entender, eu não vejo assim. É por isso que está aqui nessa noite. Por isso que estamos aqui nessa noite, para sermos alimentados com essa palavra, para conseguirmos enxergar as coisas com a mente de Cristo, para conseguirmos enxergar as coisas de uma maneira espiritual. Então, se nós tivermos apenas um olhar material, natural, carnal das coisas, eu não consigo mesmo me envolver e realmente louvar a Deus. Eu não consigo realmente entender, talvez, a Santa Ceia, o batismo, que são os dois sacramentos que Jesus deixou para a sua igreja. E sacramento é aquela ordem direta para a sua igreja, para os seus servos: olha, passem pelo batismo, olha, constantemente estejam lá na Santa Ceia, reunidos. Talvez aquele que é natural, que é carnal, não consegue entender isso, e não dê o devido valor para isso. Agora esse mês, tivemos já nosso primeiro batismo online, a Moniquinha se batizou e transmitimos lá pelo Facebook, e todos lá com aquele paramento de máscara, de batismo era pandemia, né? Mas tivemos lá o batismo, glórias a Deus, e a Mônica quis descer as águas, e foi tremendo. Ela teve consciência disso: não, eu preciso externar aquilo que eu já vivo, aquilo que eu já sou. E ela então desejou ser batizada, descer as águas, ter aquela simbologia. E falamos dessa maneira ainda: olha, o ritual não é importante, a cerimônia de descer ali naquela piscina não é importante, porque nós, como servos de Deus, mais uma vez, homens e mulheres espirituais, não dão atenção provavelmente para o ritual, para a cerimônia,
mas ao que ela representa. E como Jesus falou, né? Nós falamos sobre isso. Quem crer e for batizado, e batizado é isso, um novo nascimento, uma vida transformada. Não significa, propriamente dito, mergulhar na piscina. Isso é muito pouco, não é isso. Eu quero que você entenda, irmãos, que talvez o homem natural, o homem carnal, talvez interprete dessa maneira. Ah, tá, eu me batizei, viu, pastor? Me batizei. Quem crer e for batizado, eu me batizei. Teve lá o dia, lá na chácara, eu mergulhei na piscina. O homem e a mulher espiritual conseguem entender isso. Traduzir aquela palavra batismo, quem crer e tiver sua vida transformada, quem crer e realmente nascer de novo, quem crer e deixar Jesus tomar conta, tomar controle do seu ser, será salvo. O homem e a mulher espiritual conseguem interpretar dessa maneira. A Santa Ceia, nós aqui temos, agora vamos ter novamente no começo do mês, todo primeiro domingo, já vai ser um pouco diferente, glórias a Deus. Pegamos lá o cálice, o pão e participamos, e a gente insiste tanto e fala tanto e lemos, olha, que ninguém tome de uma maneira leviana, mas de uma maneira consciente, que estamos renovando nossa aliança com o Senhor, que estamos dizendo que cremos na sua palavra, que cremos na aliança que temos com Ele. Talvez a pessoa natural, a pessoa carnal, pegue ali, de qualquer maneira, sem discernimento nenhum. Que Deus nos guarde disso, irmãos. Que nós vamos ser realmente homens e mulheres que conseguem discernir espiritualmente. Como eu falei, quem está com esse discernimento que não é espiritual, não consegue entender as coisas espirituais. E nessa noite, se você permitir, Deus quer transformar isso um pouquinho na tua vida. Você venha conseguir entender um pouco mais as coisas de Deus, o reino de Deus, as coisas espirituais. Talvez sentir coisas que você nunca sentiu, e talvez você sempre quis sentir. Talvez você já falou, puxa, como eu queria orar que nem aquela irmã, como eu queria louvar que nem aquele irmão, como eu queria falar que nem aquela pessoa, com essa autoridade, mas eu não, às vezes não sinto como ele, puxa. Sabe o que você está pedindo? Falando dessa maneira? Isso não é inveja não, viu, irmãos? Não é inveja não. Isso é desejo de você também alcançar algo e tendo alguém como referência. Isso é tremendamente saudável, claro, não podendo passar pela parte da inveja, não chegando ao patamar de inveja, não é isso? Mas você tendo alguém como referência, puxa, como eu queria ter essa fé que esse irmão tem. Talvez você já ouviu isso inúmeras vezes, eu já ouvi, nossa pastor, como eu queria acreditar como vocês acreditam, ter essa fé que vocês têm, puxa, como eu queria. E talvez o que está faltando é você realmente desviar um pouco seus pensamentos naturais e virem para o teu pensamento espiritual, mente de Cristo, mente de Cristo. Como nós falamos, Jesus, e essa mente que nós queremos realmente buscar e entender, Jesus revolucionou a história da humanidade, revolucionou, ao ponto de nós considerarmos antes e depois de Cristo, trouxe ensinamentos no mundo espiritual, revolucionou o mundo espiritual, rasgou o véu, onde temos agora livre acesso à presença de Deus. Jesus revolucionou as coisas dessa terra. Ele perdoou adúlteros, perdoou prostitutas, onde iam ser apedrejadas segundo a lei natural, segundo a lei. Ele perdoou, por quê? Estava praticando dessa maneira. A mente agora de Cristo, que perdoa. Aqui nesse mesmo capítulo 2, versículo 16, que nos fala sobre isso, né? Que encerramos assim dizendo: para que todos nós tenhamos a mente de Cristo. Então, se Jesus revolucionou, agindo dessa maneira, que nós também devemos, então, irmãos, buscar esse discernimento espiritual, esse discernimento das coisas que são do alto. E, sabe, o que é tremendo é isso, é que nós então precisamos nos prostrar, nos humilhar diante de Deus e clamar para Ele: Senhor, eu estou pensando muito com a minha razão. Eu estou pensando muito com a minha razão. E talvez, irmãos, nós estamos também aqui nessa noite, sabe, como intercessores, sempre eu lembro disso. Talvez você tenha alguém na tua casa, que você conhece, algum parente, algum amigo, que também está pensando demais com a sua razão. Claro, a razão é importante, óbvio, a razão é importante. Precisamos colher essas informações também.
Só que o ser humano não é só razão, não é só carne. Somos alma e espírito. E a Bíblia fala, a palavra de Deus fala, olha, buscai primeiro as coisas que são do alto. Buscai primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas te vão bem, vos serão acrescentadas. Então talvez nós estamos pensando muito com a razão. E vou te dizer, não dá certo. Não dá certo. A gente olhar só com a situação natural, olhar apenas com a razão, você vai chegar a conclusões horríveis. Conclusões horríveis. É por isso que agora nessa pandemia, quantas pessoas vivendo crises emocionais, vivendo crises talvez no casamento, vivendo crises na parte profissional, financeira, na parte espiritual, porque está olhando tudo muito apenas com a razão. E só com a razão estão vivendo o quê? Pandemia. Se olhar só com a razão, tantos mortos, não vou nem citar, misericórdia, tantos mortos hoje, não sei o quê, e quem ficou doente, já ficou doente de novo, e está vindo já a segunda onda, meu Deus do céu, misericórdia, não vou nem ver o Fantástico hoje, hoje eu vou assistir as pegadinhas do Silvio Santos, para distrair, não vou nem olhar aqui, misericórdia, se eu olhar só com a razão, meu Deus, entramos realmente em pânico, só irmãos, sabe, com a mente de Cristo, o que acontece é que nós olhamos tudo isso com a razão, claro, não ficamos à parte de nada disso, olhamos a situação que está acontecendo, só que a gente chega a outra conclusão, olha, que pandemia, quantas mortes, que situação, só que Deus está no controle, Deus tem nos abençoado, Deus tem prosperado, e aí, e não é só uma palavra, porque aquele que tem, como eu falei, esse discernimento espiritual, não é só da boca para fora, realmente sente assim, percebe assim, Deus cuidando, Deus administrando, Deus provendo. Quantos testemunhos nós temos ouvido, irmãos? Quantos testemunhos de Deus provendo porta de emprego, de Deus provendo cura. Mandei o videozinho lá do Rodrigo, ficou 4 meses internado. Hoje ele está morando lá no litoral, mandou um vídeo, ele na praia com o Lorenzo, coisa linda. Coisa linda. Quer dizer, o homem espiritual, a mulher espiritual consegue discernir as coisas espiritualmente. Então, irmãos, nós precisamos deixar o Espírito Santo virar um pouquinho essa chave. Talvez crises no trabalho, talvez crises no casamento, talvez crises no ministério, dificuldades nos relacionamentos, porque você está olhando apenas muito com a tua razão, muito com a tua razão. Aí as conclusões estão sendo horríveis, não tem mais jeito, agora não dá mais, o que eu vou fazer? E além das conclusões serem horríveis, irmãos, se nós olharmos apenas com a nossa mente natural, nossa mente carnal, as minhas atitudes também não vão ser as que deveriam ser. As minhas atitudes vão ser atitudes mediante a conclusão que eu estou tendo, olhando as coisas com esse olhar carnal, com esse olhar natural. E não vou conseguir ter o desfecho que eu deveria ter. Ainda essa semana visitei um casal, conversamos com um casal que testemunhou exatamente isso. Ouvindo a palavra de Deus, sabe? O casamento estava em frangalhos. Ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a orientação da parte de Deus. Tentando fazer de tudo para tentar resolver do seu jeito, olhando com o seu olhar natural e não estava dando certo. E eles falaram, pastor, aí nós ouvindo a palavra, entendendo, né? Vendo os exemplos, falou, quer saber de uma coisa? Vamos começar por aqui? Vamos começar a orar junto? Vocês já ouviram a gente falar isso aqui algumas vezes, não já ouviram? Irmãos, orem juntos com seus maridos, com as suas esposas. E aí, pastor, faz 4 meses, Deus fez assim, ó, mudou por completo. Mudou por completo. E quiseram ainda testemunhar e dar esse retorno, deu certo, deu certo. E a nossa vontade é falar para todo mundo, gente, dá certo. A hora que a gente muda um pouco o nosso pensamento, o nosso olhar, e tira um pouquinho das coisas naturais, da nossa razão, e começamos a olhar com o olhar espiritual, e olhar para a batalha, que não é também nas coisas naturais, nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas nossa batalha é no âmbito espiritual. Esse casal, por exemplo, deu esse testemunho, foram pelejar no campo espiritual, na oração, porque tiveram esse discernimento, e tiveram essa grande vitória, vivendo segundo a lua de mel.
Aos olhos naturais, impossível. Impossível. Talvez nós víssemos alguns meses atrás, impossível, imagina. E talvez alguns até dissessem, alguns até talvez disseram, olha, melhor separar. Já ouviu isso? A gente ouve isso. Melhor separar. Melhor, isso aí não tem mais jeito. Melhor separar. Melhor separar. Mas nós que temos a mente de Cristo, a gente olha e fala o quê? Deus vai mudar. Deus vai transformar. Deus vai fazer. Deus vai operar como operou. Então que nós vamos buscar cada vez mais ter essa visão das coisas que são do alto. Como eu falei, talvez nessa área do matrimônio, talvez na área profissional, talvez as coisas também estão emperradas, tão difíceis, o ambiente. E talvez o que você precise fazer na verdade é fazer um jejum a Deus para mudar aquela situação, para fazer o patrão mudar o jeito. Eu já dei vários testemunhos assim. Época que nós visitávamos clientes, visitávamos às vezes 100 clientes em 2, 3 dias, e tinha aqueles que eram difíceis de lidar, que acabavam com o nosso dia, pessoas mal-humoradas, ranzinzas, e mal educadas, grosseiras. Eu lembro disso, eu lembro que muitas vezes a Helena também visitava, chegava às vezes chorando em casa. Quem trabalha no comércio sabe, quem trabalha com venda sabe. Tem pessoas que são grossas, tem prazer de ser grosso. E glória a Deus que não era só com a gente, era o jeito da pessoa. Mas eu lembro disso. A vontade que dava, eu lembro que eu falava, não vou atender mais, não vou mais visitar esse cara, mas não vou nem passar mais perto. Que raiva! Ela falava assim. Onde já se viu falar desse jeito? Tratar a gente assim? Tratar a minha lindona desse jeito? Aí doía mais ainda, podia me xingar, mas misericórdia, né? Como é que pode tratar essa coisa linda mal? Não tem jeito de tratar, né? Tratar mal desse jeito? Não vou visitar mais. Minha visão natural, minha visão carnal, gerando ira, gerando contenda e chegando a essa conclusão: não vou visitar mais. Só que Deus falava: vai visitar, começa a orar. E eu lembro, todo dia eu parava na porta daquele comércio, até virava a mão assim: Senhor, abençoe esse camarada, eu vou lá descer agora. No começo era assim, sabe aquela oraçãozinha com um pouquinho de raiva? Senhor, abençoe esse camarada, eu vou lá agora, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia, hein? Senhor, tem misericórdia. Aí ia lá. Aí já na segunda, terceira vez, Senhor, abençoa, tem misericórdia, abençoa ele, a família, abençoa os negócios. Ele deve estar com problemas. Deus vai dando, sabe? O homem e a mulher espiritual consegue discernir e ouvir mais a voz de Deus. E quantas vezes eu lembro disso, de Deus lhe dando. Aí eu lembro, irmãos, que no final das contas, a gente estava junto, sabe? Eu lembro daquela pessoa, aí ia conversando e falando sobre problemas, eu lembro direitinho disso. Ele falou: você pode orar por mim? Depois lá, né? Eu lembro que botou todos aqueles problemas, contas, cartório. Oramos com eles lá. E a pessoa mudou completamente. Mudou completamente. Então, talvez você não está conseguindo ter vitórias nas situações que você precisa ter vitórias, porque você está lutando da maneira errada. Talvez esteja lutando com a tua razão, lutando com as forças naturais, botando ira, botando tudo isso que eu estou comentando aqui. Talvez você vai começar a ter vitória se você conseguir discernir espiritualmente e batalhar no campo espiritual, em nome de Jesus. Talvez seja a noite de você realmente deixar o Espírito Santo mudar um pouquinho essa chavinha. Olha com outro olhar, muda esse foco, muda isso, muda isso. E essa conclusão aqui desse texto de Paulo falando aos Coríntios, né? Falando: olha, então, tenho essa visão espiritual, o Espírito realmente precisa guiar vocês, seus pensamentos, as conclusões, porque nós temos então a mente de Cristo, temos a mente de Cristo. E aí, amém, pastor, eu entendi então que eu preciso mudar um pouquinho meu jeito de interpretar as coisas, porque o jeito que eu interpreto vai reger a minha vida, o que eu falo, o que eu penso, o que eu sinto. Então, amém, eu preciso cuidar muito bem disso. Mas como ter a mente de Cristo? Como ter a mente de Cristo? Nós não podemos ir embora aqui nessa noite, sabe, desligar as máquinas aí, se nós não entendermos essa coisa fabulosa que Deus nos dá, que agora nós termos a mente de Cristo, nos guiando, nos conduzindo, porque nós vimos o quê? Que é primordial para nós, termos vitória em tudo que precisamos ter. E eu lembrei, sabe, eu meditando um pouco sobre isso, Senhor, mas amém, mas como ter a mente de Cristo? Como que a gente, na prática, realmente faz isso?
Aí Jesus nos fez lembrar de uma outra parábola, mas estava na parábola ainda. Outra parábola, que comentamos acho que semana passada, que nós somos os ramos e Jesus é a videira. Quando estamos enxertados na videira que é Cristo, absorvermos tudo realmente dele, a seiva, o alimento, a água. Até comentei, é por isso que alguns versículos na frente falou o quê? Olha, e pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nossa, mas para quem que Deus fala isso? Pedir tudo o que quer e vos será feito. Para quem é um ramo enxertado na videira. Quer dizer, sabe que a prioridade dele não são as coisas desse mundo. Quem está enxertado na videira com Cristo Jesus, que tem a mente de Cristo, a prioridade não são as coisas desse mundo. E aí sim, por você agora ter a mente de Cristo, pedireis o que quiseres e vos será feito. Porque Jesus não ia falar isso para qualquer um aí fora aí, né? Então, cara, que nem eu falei, ia pedir uma Lamborghini de ouro 2020. Aquelas Lamborghini que existem lá nas Arábia, lá tem, né? Lamborghini de ouro. Só que a mente de Cristo, a prioridade é outra. Ramo enxertado na videira, a prioridade é outra. A prioridade é outra. Então, irmãos, para nós termos a mente de Cristo, sabe? Nós realmente nos humilhamos na presença de Deus, como estamos aqui nessa noite. Porque chegamos diante de Deus para louvá-lo. O culto é para isso, louvar a Deus. Estamos aqui nessa noite, os irmãos ligaram aí a internet em casa para louvarmos a Deus, cultuarmos o seu nome. Consagramos a Ele esse tempo. Então nós estamos nos humilhando na presença dEle. Estamos ouvindo a sua palavra, Ele nos falando, olha, muda um pouquinho o teu foco, muda um pouquinho a tua visão, sai um pouco da razão e vem para o espiritual, enxerga de outra maneira, você tem que discernir, interpretar de outro jeito. Você está lutando contra o vento e não é assim, lutando contra moinhos de vento, não é assim. Muda um pouquinho o teu foco, essa batalha não vai ter fim desse jeito, e você só vai perder, não é assim. Então nós estamos na presença de Deus, louvando, ouvindo a sua palavra, nos humilhando na presença dEle. Falando o quê? Senhor, eu entendi o que o Senhor disse. Me ajuda quanto a isso? Me ajuda realmente quanto a isso? Eu estou ficando triste, irado, aborrecido, frustrado, deprimido, né? Agora, irmãos, fica gravando, e isso fica me mostrando em casa tudo que eu falo de errado. Antes eu falava aqui, eles riam e passava, né? Agora eu falo as coisas erradas, eles ficam voltando lá para eu ver lá tudo que eu errei, que eu falei de errado. Então, triste, zangado, irado, deprimido, né? Deprimido. Quem vive dessa maneira, não tenho dúvida, está tendo apenas um olhar carnal das situações, apenas um olhar com a sua razão, com a sua lógica. Por isso que Deus está falando no nosso meio. E talvez, não em todas as áreas, talvez em algumas áreas, você está tremendamente espiritual. Mas basta uma situação, uma área, para nos desestabilizar por completo. Basta você estar com alguma situação com uma pessoa. Não é assim? Basta você estar ali encrencado com uma pessoa, que você falou de um jeito, ela respondeu de outro, e ficou ali, para você já o quê? Talvez nem dormir direito à noite. Ficar debatendo com aquela pessoa, querendo se defender e falar, tal, né? E quanto devemos fazer o quê? Senhor, me dá a mente de Cristo quanto a isso. Eu quero ter paz nessa situação. Me dá a mente de Cristo. O que eu faço? Como é que eu falo? Talvez Deus vai te falar, filho, ora por isso. Faça um jejum por isso. Chama outras pessoas que Deus prepara para estar orando nesse propósito. Talvez o pastor, aí pelo WhatsApp, como nós temos. Terça-feira de manhã estamos tendo oração aqui na igreja. Talvez Deus te fale, olha, comece a fazer dessa maneira. Então nós nos humilhamos na presença de Deus, clamando para Ele, Senhor, me ajuda a mudar realmente essa chavinha, a interpretar de outra maneira, porque, como o pastor falou aí, nessa situação especial, é ira, é tristeza, é frustração, é raiva. Então eu estou entendendo que eu não estou conseguindo resolver realmente com a mente de Cristo. É só a minha razão que está atuando aí. Me ajuda a mudar essa chave, essa situação na minha vida. E aí, irmãos, nós entendemos então que nós conseguimos a mente de Cristo quando somos esse ramo enxertado na videira. E já para nós estarmos já orando por isso, irmãos, nós conseguimos, sabe, absorver o jeito de alguém, ver como é que ela pensa. Só tem um jeito para isso,
que sempre nós chegamos sempre a essa conclusão em muitas palavras, que é relacionamento, que é intimidade. Só assim. Para eu ter realmente a mente de Cristo, que eu já entendi que vai ser algo tremendo na minha vida, além de ser maravilhoso, necessário, para eu conseguir ter as vitórias que eu preciso, discernir espiritualmente, só vou conseguir realmente ter a mente de Cristo. A parábola fala, se for um ramo enxertado na videira. Na prática, irmãos, é isso. Relacionamento, intimidade. Relacionamento, intimidade. Então, a gente está pedindo para Deus mudar um pouquinho essa chavinha, sabe? A minha parte é essa. Jesus, eu entendi. Eu preciso ter a tua mente. Preciso pensar como o Senhor pensa. Discernir como o Senhor discerne. Entender as coisas como o Senhor entende. Então, Pai, eu vou buscar ter um melhor relacionamento contigo. Ter mais intimidade contigo. Ter mais momentos de oração, de leitura de palavra. Momentos como esse, sempre falamos sobre isso. Porque aí sim, juntinho de Jesus, vou saber como que ele pensa. E aí, irmãos, sabe, eu digo por mim, quando vem a situação, que a razão é muito rápida. A razão, a carne, é muito rápido. Você vê ali a situação, você vê ali o problema, você vê ali a notícia, primeira coisa que vai, geralmente é a carne, geralmente é a razão. E aí você fala, meu Deus, e agora? E agora, Senhor? Chegou essa notícia. É uma situação de enfermidade, uma situação de desemprego, uma situação de uma crise aqui ou ali. Senhor, a razão é rápida. A razão é rápida. Nossa carne peleja contra o Espírito. E é rápido. Agora não tem jeito. Só que por nós estarmos, por isso, irmãos, que não pode ser, sabe? É muito melhor quando eu já estou juntinho de Jesus. Quando já é uma prática natural minha. Porque quando vem aquela notícia e a carne quer ir na frente, porque ela vai na frente, naquele mesmo momento, o Espírito Santo já fala, descansa, descansa, descansa. Não foca dessa maneira. Eu estou contigo. Lembra que ontem você leu a palavra e eu te falei o quê? Lembra que você foi no culto ontem e a palavra foi sobre o quê? E aí, irmãos, a gente consegue naquele momento, onde vem a situação, vem a notícia, que a carne já quer nos desestruturar. Já lançar ciúmes, ira, medo, frustração, depressão. A carne já quer lançar tudo isso naquela fração de segundo. Se eu estou juntinho de Jesus, pensando como Ele pensa, naquele mesmo momento, o Espírito Santo fala ao nosso coração, descansa, eu estou contigo. E aí, irmãos, é maravilhoso, porque aí a fé é a coisa mais linda que tem. Maravilhoso que é a fé, porque a gente crê e é o que a gente não vê. E você fica até rindo da tua carne. Olha que situação complicada, que situação difícil. Mas eu estou em paz. Já viveu isso? Mas eu estou em paz, rapaz. Está tudo bem. Aconteceu isso, assim, assado, falou assim, chegou essa notícia. Mas eu estou em paz. Porque você está conseguindo discernir espiritualmente. Buscar realmente em Deus o que realmente está acontecendo. E aí, irmãos, que a mente de Cristo, então, sabe, venha aflorar em nós. E está ao nosso dispor, só depende de cada um de nós queremos ter essa intimidade, esse relacionamento. Que a mente de Cristo realmente venha inundar os nossos corações, o nosso pensar, o nosso agir, em relação à nossa vida com Deus, em relação ao que devemos deixar de lado e agregar na nossa vida, em relação à comunhão que precisamos ter sempre com a igreja, comunhão com os nossos irmãos. Tudo isso é a mente de Cristo, que vai gerar em nossos corações atitudes dignas de quem são guiados pelo Espírito. Então, nessa noite, irmãos, sabe, em nome de Jesus, identifica mesmo aí alguns problemas que têm tirado a tua paz, têm tirado o teu sono. Como diz aqui esse texto, olha, aquele que discerne espiritualmente, de ninguém é discernido, porque pode ser que para o mundo não tenha lógica, que a gente vê a situação e conseguimos ficar em paz. Pode ser que para o mundo não tenha lógica e não vai ter lógica mesmo, mas o que conseguem discernir com o Espírito, consegue vencer as situações, em paz, alegria e tranquilidade. É verdadeiramente andarmos sobre o mar revolto, E aí, irmãos, vamos convidar você já a ficar em pé, e
Nós vamos orar por essa palavra já nessa noite. E pede para Deus, sabe, Senhor, eu quero conseguir realmente olhar com esse olhar de Cristo, como nós lemos aqui, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Pede para o Espírito Santo te ensinar algo nessa noite. Pede para o Espírito Santo te ensinar algo nessa noite. Vou dizer de novo, pede para o Espírito Santo te ensinar algo nessa noite. O Espírito Santo está aqui no nosso meio, Ele está no meio da igreja, Ele tem alegria de estar conosco, sabe? E talvez você esteja em dificuldades, em afrontas, porque está querendo resolver com a sabedoria humana. Que viemos buscar então essa sabedoria que vem do alto. O Espírito Santo nos ensina algo nessa noite, em nome de Jesus. Vamos louvar e nós já oramos?